Muito bem, seja muito bem-vindo ao canal Monstros de Ciência. É, Continuando com a resolução de exercícios sobre a dinâmica do corpo rígido, eu trago aqui o exercício mais importante sobre o mesmo tema, que é a máquina de Atwood. Pessoal, prestem muito bem atenção neste vídeo, porque é com este vídeo, com a resolução deste exercício, que você vai perceber e aprender a calcular ou a resolver, neste caso, todos os problemas sobre a dinâmica do corpo rígido. Não importa como é que o sistema vai se encontrar, se você conseguir resolver este problema, não importa qual for o caso em que vão te dar, você vai conseguir derrubar usando conhecimentos ou princípios que eu irei aqui te ensinar. Então, qual é o primeiro passo para resolvermos estes tipos de exercício? O primeiro passo aqui seria representar todas as forças que atuam nesse sistema. De seguida, realizar ou fazer o diagrama do corpo livre. Então, primeiro aqui, tendo esta massa, massa 1, nós temos aqui uma força de gravidade, que vamos chamar aqui de FG1, que é da massa 1. Aqui teremos uma outra força que vamos chamar de FG2, não é? Que é da massa 2. Neste fio, nós teremos aqui uma força tensor T, de intensidade T, e uma outra força tensora de intensidade T, mas aqui nós vamos chamar de T', para indicar que as forças são as mesmas, mas atuam no sentido contrário um do outro, e num ponto elas chegam-se a se anular. Então, para fazer o diagrama do corpo livre desse sistema, nós temos que ter em conta que aqui nós temos três corpos, não é? Temos aqui M1, M2 e M. Esta polia aqui não é uma polia ideal. Essa polia aqui tem uma certa massa, tem aqui um certo raio, e ela está sujeita a uma força tensora. Então, se temos aqui um raio e temos uma força aqui a se incidir sobre este corpo aqui, nós também teremos aqui o momento de inércia. Então, para o primeiro corpo, que vou chamar de ponto material 1, nós temos lá a força T, não é? Que atua neste sentido, e no sentido contrário nós temos a força de gravidade 1. Então temos aqui a força de gravidade 1. No segundo corpo, não é? Que poderia ser este aqui, ou este, não importa qual deles seja, nós temos aqui o mesmo ponto material, onde temos uma força tensora, que chamamos de T', e no sentido contrário temos uma força aqui de o quê? Temos aqui uma força de gravidade do corpo 2. E aqui nesta massa M, neste corpo de massa M, colocando em forma do ponto material, nós temos duas forças a incidirem sobre ele, não é? Que na verdade é a mesma força, só que com sentidos opostos. Então, aqui temos o quê? Temos uma força, temos uma outra força. Então, esta força aqui, não é esta aqui que atua neste sentido. Então, é força T. E no sentido contrário, e chamamos de T'. Então, nós temos aqui o diagrama do corpo livre, o DCL, deste sistema, onde temos aqui o primeiro corpo, o segundo, o terceiro corpo. Então, de seguida, depois de representar todas as forças que atuam no sistema, você deve aplicar
a expressão do somatório dos torques e a expressão da segunda lei de Newton. Então, para resolver esse sistema, você só usa duas notações que são somatório, não é, de todos os torques que atuam no sistema, vai ser igual ao quê? Ao momento de inércia do sistema vezes a aceleração angular do sistema. De seguida, depois de aplicar o somatório dos torques, nós iremos aqui aplicar o somatório das forças resultantes. Então, somatório das forças resultantes que atuam no sistema vai ser igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Então, nós usamos essas duas notações para resolver qualquer que seja o problema sobre a dinâmica do corpo rígido. Então, daí fica muito simples. Você tem que escolher o sentido em que esse sistema vai se movimentar, se não te derem um sentido, né? Então, eu posso dizer que isto aqui está a rotacionar no sentido positivo para cá. Então, todas as forças que vão para este sentido assim são positivas e todas as forças que atuam no sentido contrário são negativas, não é? Então, para o torque, não é? Nós temos aqui duas forças aqui nesta polia aqui. Nós temos o quê? Duas forças, não é? A primeira força nós chamamos de T, a segunda força nós chamamos de T'. Então, como é que vai ficar a expressão de torques para esse sistema aqui? Então, o que é que nós teremos aqui? Nós teremos o seguinte. Este enunciado vai ficar assim. Então, torque é força, não é? Vezes o deslocamento, ou força vezes braço. Então, o braço aqui é o raio da minha polia. Então, vou ter aqui que o raio R vezes a força que tem incidido sobre ela, que é a minha primeira força, e é positiva, vezes T aqui, não é? Eu estou a somar isto aqui. Então, vai ficar o quê? Menos o mesmo raio vezes T'. Então, isto aqui é somatório dos torques, pessoal. Então, nesse disco aqui, tem uma força T que está a incidir sobre ele. Que quando esta mesma força aqui puxa isto aqui, não importa para onde, isto aqui vai girar e por sua vez vai criar o quê? Um momento de inércia. Então, o torque, que é esta força aqui que está a incidir sobre esse disco de raio R, vai ser essa expressão aqui. E o torque, que esta força aqui vai incidir sobre esse disco aqui de raio R, vai ser o quê? Vai ser essa expressão aqui. Esse menos aqui é porque esta aqui está no sentido que contrário do sentido que eu escolhi. Eu escolhi que todas as forças que vão para este sentido aqui são positivas e todas as forças que vão para o sentido contrário são negativas. Então, isto aqui deve ser igual ao quê? Ao momento de inércia vezes o quê? A aceleração angular da sua polia. Então, esta aqui é a primeira equação, que é a equação do torque para o nosso sistema. Então, depois de termos colocado a expressão que é equivalente a essa expressão, nós iremos para o sistema e buscar uma expressão que será equivalente à nossa expressão. Pessoal, isto aqui nós estamos acostumados a fazer desde mesmo da 11ª. Nós temos resolvido vários exercícios que nós aplicávamos lá, segunda lei de Newton, não é? Onde nós tínhamos essas polias aqui ideais. Então, para este caso aqui, em que nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, que envolve o sistema em translação, vai ficar assim. Nesse sistema, começando com esta massa aqui, nós temos aqui uma força positiva, que eu chamei de T. Vai ser T positivo, não é? Esse T aqui é positivo, vai para lá, menos força de gravidade do corpo 1. Então, será T menos força
de gravidade do corpo 1. Isto aqui vai ser igual ao que? A massa 1 vezes a aceleração 1, não é? Então, agora tem esse outro corpo também está em translação. Então, como é que vai ficar segundo a lei de Newton para este corpo? Vai ficar o seguinte. Temos aqui esta força de gravidade 2, que está a atuar no sentido positivo, o sentido que eu escolhi como sentido positivo, vai ser Fg2 menos T'. Isto aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a massa 2 vezes a aceleração 2. Pessoal, esse todo o sistema aqui está em translação. Então, isso quer dizer o quê? Que a aceleração linear 1 é exatamente igual à aceleração linear 2. Isto aqui nós podemos chamar do quê? De A. Então, por sua vez, nós podemos somar essa expressão no primeiro membro e somar essa expressão no segundo membro. Como é que isto aqui vai ficar? Nós teremos aqui, colocando em evidência o quê? O R. Nós teremos aqui que o sistema vai ficar assim. R vai ficar T menos T'. Isto aqui vai ser igual ao quê? Momento de inércia vezes a aceleração angular. Então, somando, aqui podemos manter essas duas expressões. Isto aqui vai ficar assim. Só quis colocar a evidência o R aqui. Então, notem que essas duas forças aqui são iguais, porém têm sinais diferentes. Isso quer dizer que indica que essas forças aqui são iguais, mas elas atuam nos sentidos opostos. Então, o somatório delas vai ser o que? 0. Esta força T é exatamente igual ao que? A T', que vai ser igual ao que? A T. Se formos a substituir por T aqui, vai ficar T. Substituir aqui por T, vai ficar T. Então, T menos T vai ser 0. Então, 0 vezes R vai ficar o que? Vai ficar 0. Então, essa toda expressão aqui vai ser 0. Então, eu quero somar tudo isto aqui e tudo isto aqui. Como é que vai ficar? Tendo em conta que esta expressão é 0, tudo isto aqui vale o quê? Vale 0. Então, eu terei 0 aqui mais essa expressão aqui. Vai ser o quê? Vai ser T menos força de gravidade 1. Somando com essa expressão também vai ser mais Fg2 menos T'. Isto aqui vai ser igual ao quê? Ao somar tudo isto aqui. Então, teremos momento de inércia vezes aceleração angular mais aqui a massa 1 mais a massa 2, tudo isto aqui vezes o quê? Vezes A. Então, pessoal, esta força aqui é simétrica a esta aqui. Então, o somatório de 2 vai dar o quê? Vai dar 0. Então, por questão de estética aqui, teria o quê? Que a força de gravidade 2 menos a força de gravidade 1 vai ser igual ao quê? Ao momento de inércia vezes. Para eu parar de colocar a expressão da aceleração angular aqui, tendo em conta que a aceleração tangencial, não é? A aceleração é igual a raio vezes a aceleração angular. Isolando a aceleração angular, nós teremos o que aqui? Que alfa vai ser igual ao que? A sobre R. Então aqui terei o que? A sobre R. Isto aqui vai ser mais M1, M2 vezes A. Então, isto aqui, força de gravidade 2, pessoal, é massa 2 vezes gravidade, não é? Menos massa 1, tudo isto aqui, vezes G. Vai ser igual a quê? Tem A aqui, tem A aqui. Então, momento de inércia vai ser sobre R mais M1 mais M2. Isto aqui vai ser exatamente vezes A. Logo, o A vai ser igual a quê? A aceleração linear vai ser igual a M1 menos M2 sobre momento de inércia sobre R mais M1 mais M2. Isto aqui vezes o quê? Vezes
G. Então, esta aqui seria a expressão para calcular a aceleração da máquina de atitudes, desse sistema aqui. Então, não importa como estiver o sistema, desde que você cumpra esses passos aqui, sempre vai solucionar o teu problema. Então, muito simples fazer isso. Só coloquei aqui todas as expressões para detalhar isto aqui, mostrar como é que isso aqui faz exatamente. Mas aqui, só temos esses passos aqui. Representar todas as forças que atuam no sistema, colocar a expressão do torque, colocar a expressão das forças, não é? Então, escolher o sentido do movimento, não é? Se é horário ou anti-horário. Colocar a expressão dos torques, não é? E colocar a expressão da força resultante que você vai encontrar no seu sistema. Então, depois disso, é só calcular a aceleração angular, se te pediram a aceleração angular, ou calcular a aceleração linear, não é? Ou calcular o momento de inércia. Então, irás calcular aí o seu pedido usando exatamente esses passos. Então, espero que você tenha entendido como que este assunto funciona. Então, se gostou do vídeo, dê seu like aí como uma forma de motivar-nos a gravarmos mais vídeos interessantes como estes. Sendo assim, vemo-nos no próximo vídeo.